Olá, boa tarde. O início do ano letivo implica sempre mudanças e adaptações a novos contextos e a novos enquadramentos legislativos. Neste programa vamos olhar as implicações que recaem sobre a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica com Fernando Moita, hoje convidado do programa Eclésia. Antes, mostramos as notícias que destacamos da atualidade religiosa. Eutanásia escondida. Assim classificou o Papa Francisco a situação de abandono em que muitos idosos se encontram. Foi durante o Encontro Mundial de Avós, que reuniu no último domingo 40 mil pessoas na Praça do São Pedro. A bênção da vida longa era o tema que enquadrava a iniciativa promovida pelo Conselho Pontifício para a Família, que promovia este Encontro Mundial de Avós. A iniciativa contou também com a presença do Papa Emérito Bento XVI, que aceitou o convite para se juntar a esta iniciativa, onde o Papa Francisco desafiava a combater aquela que caracterizou como uma venenosa cultura do descartável. Si scartano i bambini, si scartano i giovani, perché non hanno lavoro, e si scartano gli anziani con la pretesa di mantenere un sistema economico equilibrato, al centro del quale non vi è la persona umana, ma c'è il Dio denaro. Siamo tutti chiamati a contrastare questa velenosa cultura dello scarto. Francisco classifica este esquecimento dos idosos como uma eutanásia escondida. Quante volte si scartano gli anziani con atteggiamento di abbandono che sono una vera e propria eutanasia nascosta. Na sua intervenção apelou também para a necessidade dos lares de idosos se converterem em espaços de vida. Le case per anziani dovrebbero essere dei polmoni di umanità in un paese, in un quartiere, in una parrocchia. Dovrebbero essere dei santuari di umanità dove chi è vecchio e debole viene curato e custodito come un fratello o una sorella maggiore. O Papa, que depois presidiu a Eucaristia, apelava ainda aos cristãos e homens de boa vontade a construírem com paciência uma sociedade diferente, acolhedora, humana e inclusiva. A dimensão social do Evangelho. O tema esteve em debate na Semana Nacional de Pastoral Social. O Evangelho tem uma dimensão social e, para o Papa Francisco, ele não se compreende nem se concretiza sem a relação com o próximo. Por isso, a Igreja é chamada a sair, a ir ao encontro dos que sofrem e a tomar com eles uma atitude de libertação e construção do bem comum. Estas são as linhas de força da Semana Nacional da Pastoral Social, que em Fátima lançava o debate e desafiava os crentes a atitudes mais ousadas e a ultrapassar uma dependência ainda muito acentuada em relação à hierarquia. Eu creio que, de facto, a iniciativa deveria partir particularmente dos leigos. Não estamos à espera que seja a hierarquia. Esta linha de orientação já vem de longe. O próprio Paulo VI, em 67, já defendia que deveria ser assim. Agora, na prática, o que se recomenda é que cada grupo de cristãos, a partir da sua família, nos diferentes movimentos, nas paróquias, nas dioceses, a nível nacional, tome as iniciativas que tiver por convenientes, na certeza de que é difícil. O envolvimento dos crentes na iniciativa social deve considerar também outras sensibilidades religiosas. Estas jornadas sublinhavam ainda a importância ecuménica e interreligiosa na ação social. É uma coisa que eu acho que espanta muito os crentes de outras religiões, é o pluralismo que existe dentro da Igreja Católica. Ficam admirados muitas vezes com formas de agir e pensar e de falar tão diferentes. Mas temos também que unir esforços com as outras confissões religiosas, porque a intervenção social é um denominador comum a todas as religiões.
não há nenhuma religião estabelecida em Portugal que seja uma religião quietista. E daí, às vezes, a confusão em que se pode cair de confundir meros movimentos de espiritualidade, como o New Age, que se preocupam só com o bem-estar daquele que faz a meditação, daquele que busca para si as energias positivas. Não, aquilo que justamente separa a religião dessas formas de espiritualidade é o outro, é esta relação com o outro. E isto é comum ao judaísmo, ao budismo, ao hinduísmo, ao islamismo e ao cristianismo. A Semana Nacional da Pastoral Social chamava também a atenção para novas realidades de carência económica que apelam a novas soluções de apoio. Temos hoje um conjunto de pessoas que revestem uma nova forma de pobreza, nomeadamente famílias que nunca imaginaram que se encontrariam nessa situação e que estão desempregadas, com consumo, com créditos excessivos e, portanto, são requeridas novas respostas às quais não estávamos habituados, e aqui há uma certa componente de inovação social e, sobretudo, há uma necessidade de afeto e, sobretudo, de atenção a esta nova realidade com a qual sabemos lidar menos bem do que com a assistência pura e dura que era hábito. Em Fátima desafiava-se os políticos para que assumissem mais a dimensão de serviço e menos de protagonismo. Há recados que eu tenho a fazer, é para o interior da Igreja, não é para o exterior. Entretanto, se o político for católico, evidentemente deve também pensar esta dimensão. A política não está lá como aquilo que alguém definiu como a erótica de poder, poder pelo poder, mas está exatamente como serviço. Não é sem significado que os nossos presidentes das câmaras, o nosso presidente da República, usam uma faixa que as pessoas normalmente não sabem o que é. Mas é a estola do diácono, é a estola do serviço. Penso que há aqui todo um trabalho a fazer nesse campo da política e que aos partidos competiria fazer também uma lavagem por dentro, recuperando aquele que é o serviço público e que é a maior nobreza que pode haver no exercício da política, sendo que é exatamente o governo da cidade, o governo do país. O diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Social concluía que estas jornadas pouco vão alterar a realidade no imediato, mas acredita que a reflexão agitou as consciências. Leram melhor o 4º capítulo da exortação apostólica? Leram melhor ou leram mesmo? E os conferencistas, os membros dos diversos painéis, os oradores e mesmo os espaços informais que se desenvolveram aqui à volta do auditório, serviram exatamente para nos motivar e sair mais com maior coragem para a realidade que é difícil e que muitas pessoas já transformam no seu cotidiano, com mais coragem para não desanimar e, sobretudo, neste tempo em que vivemos, não desanimar, eu já acho que é muito, muito importante. A dimensão social do anúncio do Evangelho, o tema a impulsionar a reflexão nesta Semana Nacional da Pastoral Social, que quis assumir um fator de mudança e estímulo no envolvimento criativo dos cristãos no auxílio ao próximo. O Presidente da República distinguiu a delegação da Santa Sé na Comissão Paritária da Concordata com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. D. António Montes Moreira recebeu a distinção do Ministro dos Negócios Estrangeiros. A cerimónia promovida pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, teve lugar no Palácio das Necessidades, tendo o Bispo Emérito de Bragança Miranda classificado a distinção como uma forma de reconhecimento pelo trabalho efetuado no âmbito das relações entre a Igreja Católica e o Estado português nos últimos 10 anos. Este gesto do Sr. Presidente da República, concretizado por Vossa Excelência, é um sinal do bom relacionamento entre a Santa Sé e o Estado português, é um sinal do espírito de cooperação que presidiu à elaboração da Concordata, é um sinal do contributo da Igreja Católica na promoção da dignidade humana, da justiça e da paz.
Nesta ocasião, D. António Montes lembrou figuras que foram decisivas na elaboração da Concordata de 2004. É uma forma de reconhecimento pelo trabalho feito pelos nossos antecessores. Eu, neste momento, recordo 3 pessoas que participaram na elaboração da Concordata: o Sr. Dom José Policarpo, o Sr. Dom João Alves e o professor Sousa Franco. E o Sr. Dom João Alves foi o primeiro chefe da delegação da Santa Sé na Comissão Paritária. Eu sucedo a ele. De modo que eu considero que, na nossa pessoa, que neste momento estamos a exercer estas funções, é apreciado e louvado o trabalho feito pelos antecessores. E vamos continuar na mesma senda. O Ministro dos Negócios Estrangeiros sublinhou a importância da Concordata, que, no seu entender, resultou de negociações prolongadas, mas muito cuidadas, e que tem servido de guia para a resolução de pequenos conflitos ou problemas que foram surgindo entre a Igreja e o Estado. Eu acho que ela tem sido um exemplo a ser seguido e não nos tem dado quaisquer problemas que sejam inultrapassáveis ou que sejam particularmente difíceis e realmente, como diz, marcou um período muito importante e continua a significar um passo muito importante nas relações que são boas, muito boas, entre o Vaticano e o Estado português. O responsável pela pasta dos negócios estrangeiros enalteceu o papel da Igreja Católica na preservação da coesão social e neste período difícil de crise económica. A Igreja Católica contribui de uma forma que é tradicional, isto é, já se registra há muitos séculos, mas continua a ser extremamente útil para a coesão social, para a ação social que é necessária, por exemplo, neste período que tem sido um período difícil que o povo português tem vivido. A ação da Igreja tem sido importante nesse capítulo, mas é importante noutros capítulos, portanto é um fator de estabilidade e de coesão, aberto à evolução do mundo, portanto a Igreja não pode ser considerada hoje, nem de perto nem de longe, uma Igreja que reativa à evolução e tem ajudado o Estado português, independentemente dos governos que se têm sucedido, na sua missão. Nesta cerimónia foram ainda distinguidos os outros 2 elementos que integram a delegação da Santa Sé na Comissão Paritária da Concordata. O padre Manuel Saturnino da Costa Gomes, especialista em Direito Canónico da Universidade Católica Portuguesa, e Paulo Adragão, professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Ambos foram agraciados com o grau de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. Notícias em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falamos agora sobre a disciplina de Educação Moral Religiosa Católica no contexto do início do ano letivo. Fernando Moita é o coordenador do departamento desta disciplina no Secretariado Nacional de Educação Cristã, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. De forma muito aberta, perguntava-lhe como é que foi o início do ano letivo para a disciplina de Educação Moral Religiosa Católica. Boa tarde, Paulo. É um gosto estar aqui no programa Eclésia e, se me permites, em nome meu, em nome do Secretariado Nacional da Educação Cristã, uma palavra de apreço, um abraço, uma saudação às muitas comunidades educativas do país, aos professores, aos alunos, às direções, às escolas, que neste início do ano letivo estão a iniciar todo o projeto para contribuir que as nossas crianças, os nossos jovens cresçam. Se me permites ainda, um abraço muito forte aos professores de Educação Moral e Religiosa Católica. Com quem trabalham mais diretamente. Com quem trabalho mais diretamente. E um abraço àqueles que já estão colocados e àqueles que ainda não estão colocados. Ou seja, como disseste, por imperativos legais, este ano os professores de Educação Moral e Religiosa Católica sujeitaram-se aos procedimentos concursais comuns a todos os outros grupos de recrutamento. Sabemos, é do conhecimento da opinião pública, que o concurso está com alguns desafios ainda por ultrapassar. Nestes desafios encontram-se também os professores de Educação Moral e Religiosa Católica, que não têm mais desafios que todos os outros grupos de recrutamento. Nós temos muitos professores de Educação Moral e Religiosa Católica, os chamados contratados, que já estão colocados nas suas escolas, que já estão a cumprir a sua tarefa, mas temos muitos outros que ainda não estão colocados, por questões relacionadas com o concurso. Foi um processo diferente por essa via em relação a anos anteriores? Há mais professores por colocar? Há mais professores por colocar, porque até aqui a colocação dos professores contratados era do âmbito diocesano,
os secretariados diocesanos faziam essa colocação dentro da sua diocese, este ano não. Os professores contratados sujeitaram-se a regras comuns. E aqui também os secretariados diocesanos agilizaram todo o processo atempadamente para que tudo acontecesse. Não era previsível este status do concurso. E, portanto, de facto, os professores de educação moral estão muitos ainda por colocar. Esse concurso nacional a que estavam sujeitos, como todos os outros professores, veio trazer alguma mudança na distribuição dos professores ou manteve-se? Enfim, os professores de uma diocese continuaram na diocese onde estavam ou houve algumas transferências? Do conhecimento que temos, e repito, a abordagem e o conhecimento que temos ainda não é completo, porque não sabemos ainda exatamente quantos professores de educação moral e religiosa católica faltam colocar. Algumas dioceses já nos disseram que cerca de 30% ou até 40% de professores ainda não estão colocados, sobretudo em pequenos horários, em horários que ainda não estão declarados na chamada plataforma da DGAE, do Ministério da Educação. Dos dados que temos, não houve uma grande migração de professores de educação moral e religiosa católica de uma diocese para outra. Ou seja, houve de facto uma meia dúzia de professores que vieram parar uma determinada diocese, mas que também esta diocese, entre aspas, enviou alguns professores para outra diocese. Não é um número que até à data merece, digamos assim, um cuidado muito específico dos secretariados diocesanos do ensino religioso. Claro, é lógico, porque somos uma comunidade crente, temos que integrar, temos que acolher estes professores que do norte venham para o sul, do centro vão para o norte, etc. É um facto, é um desafio que é colocado aos secretariados diocesanos. E nesta análise que fazemos, e convém dizer que estamos a gravar este programa antecipadamente, 24 de setembro, enfim, daqui até à emissão, por certo que algumas alterações irão ocorrer. É louvável que isto aconteça, é louvável. Para as comunidades educativas que estão à espera dos professores, repito, de muitas outras disciplinas, mas também os professores de educação moral e religiosa católica. E aí estará, por certo, o aspecto mais negativo, é ter no início da aula letivo já há algumas semanas a aula de disciplina de educação moral e religiosa católica, como outras, ainda sem professor, ainda sem selecionado. Funcionalmente e tecnicamente já estamos com 2 semanas do início do ano letivo. Ele iniciou, entre aspas, a 11 de setembro e repare que nós temos ainda, penso que não sei se haverá muitas comunidades educativas onde tenha a totalidade dos professores. Pessoalmente desconheço. Ou seja, não conheço nenhuma comunidade educativa com a colocação de todos os professores. E, de facto, isto é um desafio muito grande para a gestão das escolas, para os alunos que têm ainda furos nos seus horários. O apelo que eu faço aos alunos, às famílias, é os professores de educação moral querem ir o mais rápido possível para as escolas e vão estar. Eles estão motivados, eles estão preparados. Enfim, esperem-nos. Esperem-nos porque eles vão chegar às escolas. E para este ano letivo, acredito que existe uma permanência em relação a conteúdos que a disciplina propõe aos alunos dos diferentes ciclos. Com certeza, portanto, do ponto de vista da metodologia, do ponto de vista dos conteúdos, este ano temos a particularidade de estar a iniciar um novo programa ou uma adaptação do programa, tendo em conta também alterações que o próprio Ministério assim obrigou. E, portanto, temos uma nova edição do Programa de Educação Moral e Religiosa Católica. Para os vários ciclos? Para todos os ciclos, desde o primeiro ciclo até ao ensino secundário. Portanto, a Comissão Episcopal, através da Comissão Episcopal da Educação Cristã e da Doutrina da Fé, aprovou já uma reorganização dos conteúdos programáticos, não é? Nomeadamente aquela questão das metas educativas, das metas curriculares, enfim. Portanto, e esse é o desafio que os professores vão enfrentar também este ano do ponto de vista curricular de conteúdos. Adaptarem, reorganizarem a lecionação com base neste recurso. Estamos a ultimar e pensamos que em maio lançaremos os novos manuais de todos os ciclos de ensino, exatamente de acordo com o programa acabado de aprovar. E este vai ser o desafio. É assim, claro que as grandes temáticas, que são as temáticas da humanidade, as temáticas religiosas, as temáticas da moralidade, elas estão presentes. Portanto, aqui não houve, logicamente, nem podia haver uma alteração. Houve, e sim, algum ajustamento de conteúdos, de alguma metodologia nos diferentes ciclos. As metas curriculares, que já apresentámos aqui neste programa, que pedia para recordar, elas introduzem novidades de relevo? Introduzem novidades, sobretudo na maneira e no que é pedido aos senhores professores. Ou seja, é pedido ao professor que tenha sempre em vista algo a alcançar.
E que, logicamente, as nossas metas são sempre metas muito, como o próprio nome indica, são metas muito abrangentes, mas que são metas que dão também um percurso ao docente, para que o próprio docente não, entre aspas, não faça um caminho, às vezes um bocadinho tortuoso. Portanto, há aqui, de certa maneira, um caminho mais indicativo para que o professor possa lecionar, trabalhar os conteúdos com as várias estratégias para alcançar essas metas. Professor Fernando Moita, perguntava-lhe para famílias, para pais e alunos, que motivação é preciso dar para a frequência dessa disciplina e para a importância que ela pode ter em todo o processo educativo? A disciplina de educação moral pretende ser e tem sido um contributo para que a criança e o jovem, na escola, aprenda a ser mais pessoa. Se me permites, o Papa, quando falou a professores em maio deste ano, ele dizia uma coisa muito bonita e muito simples. A escola é o lugar onde se aprendem 3 línguas. A língua da mente, a língua do coração e a língua das mãos. A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica procura colaborar para que esta aprendizagem destas 3 línguas, da mente, do coração, das mãos, aconteça. Ou seja, que a criança, o adolescente, o jovem saia da escola mais pleno, a saber pensar, a saber agir e, sobretudo, a ser um agente transformador da sociedade em que está inserido. E esperemos que no novo ano letivo isso aconteça de facto em muitas escolas e com muitos alunos. Há de acontecer com certeza, com esta alegria que o Papa também, nessa carta da alegria do Evangelho, que as pessoas também tentam procurar inserir nas suas comunidades educativas. Professor Fernando Moita, muito obrigado por ter estado aqui. Felicidades por este ano letivo. Muito obrigado. Programa onde quisemos apresentar os desafios colocados à disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica no início de um ano letivo. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.